Paz de Deus e uma boa noite a cada um de vocês. Bom, eu não lembro quase nada, só algumas coisas, porque foi comigo que aconteceu, mas eu não lembro quase nada do que eu contei nas lives que eu fiz sobre o devocional. Eu sei, eu sinto no meu coração. Ah, que bênção! Amém, Lê. Obrigada pela mensagem muito carinhosa. Então, amém para todos. Eu não lembro quase nada do que foi dito nas lives que eu fiz, contando minha história, do porquê que eu tô aqui fazendo esse devocional e como que isso começou, né? Mas só relembrando uma parte, eu estou aqui porque eu fazia essa leitura bíblica e enviava para as pessoas por lista de transmissão, que, como eu já contei, começou com 4, eu, minha mãe e minhas 2 irmãs. Elas recebiam obrigadas, porque eu disse que elas tinham que me apoiar. E no fim, eu fui convidando pessoas e depois essas pessoas foram convidando pessoas e eu compartilhava o meu devocional inteiro, com exceção da minha oração, que eu fazia em particular, sempre iniciando às 5 da manhã, com as pessoas, e no fim já quase 500 pessoas recebiam o devocional. E agora eu tô contando bem resumido, quem quiser mais detalhado vai lá ver as lives, tá na série devocional que eu criei no meu IGTV. E aí Deus colocou no meu coração para eu estar trazendo a leitura bíblica, que eu falava por áudio, enviava áudio, cantava hino também por áudio, e tudo entrava no particular para as pessoas por lista de transmissão. E um dia Deus falou para mim: leva a leitura bíblica para as redes sociais. E aí eu demorei 3 meses por causa de medo, teimando, tive até crises depressivas por conta disso, que eu estava enterrando o dom que Deus me deu, e não levei, e comecei a ficar infeliz, até que um dia Deus mostrou para um servo dele isso que era para eu fazer. E aí o servo dele, né, que Deus revelou, falou comigo, tomado pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus mostrava para mim, e por isso eu estou aqui. Outra coisa que Deus colocou para mim, para eu aprender 2 coisas, para eu aprender para minha vida espiritual, emocional e física, para o meu crescimento, que eu não vou compartilhar com vocês. Não sei se algum dia é para eu compartilhar, mas no momento eu não vou. Que é 2 coisas que Deus está batendo comigo e 2 coisas que Deus colocou no meu coração para ensinar as pessoas. Então essas 2 coisas eu já dei algumas pinceladas algumas vezes, que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim, para eu colocar na leitura bíblica, mas nada assim definido. Hoje começa definido, que é sobre a honra e a gratidão. Saibam de uma coisa, Deus nunca vai deixar você ensinar algo para alguém que você já não tenha vencido aquilo. Talvez você ainda não venceu 100%, talvez você ainda está no processo de crescimento, mas cada dia que você caminhou um passo a mais à frente, a favor daquela situação, é um dia a mais que você já sabe mais do que a pessoa que está um passo atrás de você ou que não sabe nada. Então, até o ponto que você aprendeu, você está apta para compartilhar e auxiliar. Tem muitas coisas que eu falo que todo mundo precisava ouvir, mas tem pessoas que não vão aceitar se vier de mim. Não vão confiar porque eu sou uma pessoa desconhecida, mas vão confiar em você porque você é alguém que elas conhecem e confia. Ou talvez porque elas não vão chegar a me conhecer. E assim vai, por N motivos. Ou porque elas morrerão primeiro que eu, ou porque eu morrerei primeiro do que elas. Todos nós vamos morrer, vamos ser bem conscientes, né, das coisas. Então, por conta disso, que é importante que a gente compartilhe e não enterre tanto as dádivas como os dons que Deus traz para nós. Um bem que você recebe, algo que você aprende, é uma dádiva. E às vezes é uma dádiva e o dom, porque aquilo está em você para você compartilhar. Bom,
A passagem que eu vou ler hoje, a leitura bíblica de hoje, está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. O primeiro título diz: Davi é ungido rei de Israel. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: Até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: Como poderei eu ir lá? Saul o saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Jeová o orientou: Levarás contigo um novilho e declararás: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: A tua vinda é de bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim oferecer um holocausto a Jeová. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: Deve ser esse o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Jeová assegurou a Samuel: Não te impressione diante da aparência nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: Também não foi este que Jeová escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel declarou: Também este não foi o que Jeová escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel com os seus assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: A nenhum destes Jeová escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: Estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: Bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Jeová afirmou: Levanta-te e unge, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu-o na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito de Jeová assenhorou-se de Davi. E Samuel retornou para Ramá. Glória a Deus. Bom, eu não imaginava, como todas as vezes, que ia ser a leitura bíblica de hoje, o que o Senhor ia trazer. Eu só sabia que hoje definitivamente era o dia, não poderia ser outro. Hoje era o dia da gente começar a nossa conversa definitiva, mas presta atenção, definitivo até o dia que Deus quiser que seja definitivo. Definitivo até o momento que Deus definir que será definitivo. Quando Ele quiser mudar da noite para o dia, Ele mudará. Então, sobre a honra e a gratidão é a nossa conversa, né?
A primeira coisa que Deus está trazendo aqui para nós nessa leitura bíblica de hoje é a honra. E nessa conversa de honra, nós vamos relembrar, e eu vou reler para vocês um pedacinho de uma frase. Quando Samuel viu o primeiro filho de Jessé, que era Eliabe, o que aconteceu? Ele simplesmente ficou, digamos que, não no sentido de sentimento de homem e mulher, mas ele ficou admirado, apaixonado, vislumbrado por Eliabe. Em outras passagens a Bíblia diz que os filhos de Jessé, eles eram todos homens formosos, altos, fortes, eram valentes de guerra, ou seja, eram guerreiros, homens que, vamos pensar assim na nossa realidade, eram homens fortes, musculosos, tipo aqueles cara bonitão de academia, bonito de cabelo, de rosto, de corpo, andava fardado. A farda deles eram as roupas de soldados. Então hoje a gente pensa que nos nossos policiais, é comprovado por estatísticas que os militares de todos os tipos das Forças Armadas chamam muito mais a atenção de homens e mulheres, mesmo de homens que não são homossexuais. Eles trazem presença, eles trazem sinal de imponência, de poder. Então os filhos de Jessé eram todos guerreiros e eles eram muito bonitos, eles tinham altura, tinham corpo bonito, eles tinham presença, eles andavam fardados. Eles eram os nossos militares hoje, e por conta de todos esses detalhes, ele se encheu os olhos de Eliabe, que era o mais velho, e pelas regras naquela época, nas tradições não só em Israel, mas em muitas civilizações, como até hoje, quem ganha governo sobre tudo, sobre a família, sobre o reino, sobre o estado, sobre tudo que o pai conquistou, construiu, desenvolveu, é sempre o filho mais velho. Então, no caso, Eliabe era o filho mais velho, foi por isso que Jessé apresentou Eliabe primeiro. Então, além dele ser alto, forte, musculoso, de rosto, cabelo bonito, ele era todo formoso, andava fardado, era um valente, ou seja, ele não era só um soldado, ele era um ótimo guerreiro, era um homem valente. Ele também tinha sobre ele, segundo as leis que Deus colocou e revelou para Moisés, para o povo de Israel, ele tinha o direito da primogenitura, ele tinha todas as benções de herança, ele tinha tudo a seu favor: a beleza, a formosura, a idade, a estrutura, a valentia e a primogenitura. O filho primogênito, se o pai, assim que o pai morresse, a benção maior, a herança maior era dele, e além disso, ele que distribuía a herança aos irmãos, e ele se tornava o patriarca, ou seja, o comandante principal da família enquanto ele vivesse, mesmo que os outros irmãos fossem adultos. A voz, a primeira palavra e a última era a dele. E aí Deus coloca aqui assim, quando ele fala para Samuel: eis que eu rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, ou seja, tudo que ele está vendo, mas o Senhor sonda o coração. Então, nossa primeira conversa, nosso primeiro dia da honra, abrindo com chave de ouro, eu sinto assim, né? Em nome do Senhor Jesus, amém. Abrindo com chave de ouro essa conversa sobre a honra, é o coração. Como está o seu coração? O que tem no seu coração? O que você tem cultivado no seu coração? Percebe? Deus não vai olhar para a sua primogenitura ou para a sua ausência dela. Deus não vai olhar para a sua aparência, para a sua formosura, para o seu estado, para a sua posição no seu trabalho. Se você é chefe, gerente, líder, supervisor, supervisora, Deus não vai olhar para os seus diplomas. Não importa se você é um Eliabe ou se você é um Davi. Davi não foi chamado. Por que Davi não foi chamado? Porque Jessé tinha 8 filhos e ele apresentou 7. E Samuel teve que perguntar para ele se não tinha mais filhos.
porque ele era desprezado pelo pai dele. Eu não sei se a Bíblia fala em algum momento porque Davi era desprezado. Eu não, como eu já disse, eu não faço estudo bíblico. Eu leio aquilo que o Senhor me traz, ou que Ele me manda ler, ou aquilo que eu abro e Ele me faz entender. Então, o que eu sei é o que eu tenho compartilhado com vocês. A maioria das coisas que eu trago aqui para vocês é novidade para vocês, da mesma forma que é para mim. Mas fica muito claro porque Jessé chamou todos os filhos e apresentou os seus 7 filhos e não apresentou Davi. Davi não era amado por Jessé. Davi era desprezado. Todos os filhos eram guerreiros, foram preparados. Ninguém se torna soldado da noite para o dia, principalmente de um exército poderoso que foi formado para vencer como o exército de Israel. Eles foram escolhidos. O pai mandou de 8 filhos, todos os 7 filhos, para se prepararem para serem soldados. E todos os 7 irmãos dele, além de se tornarem soldados, foram valentes de guerra, foram grandes homens do exército de Israel. Então eles tinham algo especial, eles tiveram uma preparação mais forte, algo especial. E a permissão do pai e esse encorajamento do pai trouxe isso para eles. Assim como se a gente fizer isso com nossos filhos, vai trazer grandeza aos nossos filhos. E Davi não foi preparado para ser grande. Davi foi preparado apenas para cuidar das ovelhas e para levar marmita para os irmãos, porque em outras passagens, se vocês lerem, vocês vão ver que Davi também levava a comida, a marmita para os irmãos quando eles estavam no campo de batalha, quando era próximo das tendas, ou quando eles estavam trabalhando em vigia, ou quando eles estavam treinando a arte da guerra, treinando as lutas, para se preparar para as batalhas. Então Davi era o menino de recado do pai, Davi era o desprezado, o que tirava leite, o que cuidava das ovelhas. Mas será que Davi não sentia? O coração de Davi, a existência humana de Davi era como a nossa. Ele sentia a dor, ele sentia a tristeza. Ele não era imune a sentimentos como nós. Mas tudo que o pai mandava, ele fazia. Davi honrava o pai e a mãe, independente de quanto o pai dele o desprezava, independente da ausência de amor que o pai tinha. E a Bíblia mostra isso muito claro para nós. Jessé nem se lembrou que existia Davi. Samuel precisou perguntar. Davi tinha um coração tão especial e voltado a Deus. Quando a Bíblia fala do coração, ela não diz que a gente tem ausência de sentimento. Quando a Bíblia está falando do coração, ela não diz que a gente não se ira, que a gente não sente raiva, que a gente não sente mágoa, que a gente não tem dor. Quando a Bíblia está falando do coração, o coração que Deus exalta, em várias passagens na Bíblia, e principalmente quando fala do coração de Davi, quando há essa exaltação, está dizendo que independente de todos os sentimentos humanos a que nós estamos sujeitos, as emoções humanas a que estamos sujeitos, todos nós, sem exceção, já sentimos e sentiremos mais enquanto vivermos. A gente não deixou ser dominado por essas emoções e muitas delas que se tornaram sentimentos, ou seja, houve conflito, atrito, contenda, mesmo que só dentro da nossa mente e do nosso coração, nós não deixamos elas nos dominarem, tomar governo, tomar conta de nós. E aí, por conta disso, nós fomos leves, nós sobrevivemos, agimos com leveza e guiamos, levamos a nossa mente para o lugar certo, guardamos o nosso coração, ou seja, guardamos as nossas emoções. E esse guardar não é o guardar assim, eu guardar dentro de mim as coisas ruins, não, é eu tratar. Sentimentos é o que nos faz mal e que a gente guarda. Quando os sentimentos a gente trata, desenvolve um crescimento e equilibra, eles se tornam emoções que a gente retém dentro de nós e que automaticamente se dissipam. Emoções que foram sentimentos ou só emoções e não chegaram a se tornar sentimentos
são emoções tratadas, ou seja, a energia ruim, os pensamentos ruins, as atitudes ruins, nós transformamos para que se tornassem coisas boas, ou seja, as trevas que havia dentro de nós se dissiparam. Então presta atenção nisso. Se você tem hoje coisas ruins que você sente, são emoções não tratadas, que a maioria delas, ou talvez todas, já se tornaram sentimentos, que talvez alguns você já externizou, ou seja, mostrou, falando ou olhando feio, ou ignorando pessoas, e outras você não externizou. Sentimentos não são só emoções que eu ponho para fora, mostrando para as pessoas o que eu sinto e penso sobre elas. Também são emoções que se tornaram algo contra pessoas, mas que eu estou só guardando dentro de mim, não estou resolvendo. Agora, sentimentos que voltaram passos atrás, que tornaram emoções, ou emoções que nem sequer se tornaram sentimentos, são coisas que eu estou tratando junto com o meu espírito por dádiva divina de Deus, para se transformarem em coisas boas, para que as trevas que se estava, mesmo que por poucos segundos, dentro de mim, se dissipem e se tornem as melhores coisas possíveis. Então Davi era um ser humano como eu e cada um de vocês. Ele sentia e ele tinha emoções e ele tinha sentimentos. Ele tinha emoções que eram só emoções. Ele tinha emoções que, dependendo da situação, doía e se tornavam sentimentos. Mas ele buscava constantemente, com a conexão, o amor, a veneração que ele tinha com Deus. Percebe que tudo a gente volta para a vida espiritual, a gente volta para Deus. O pilar principal da nossa vida é a vida espiritual. Nós não podemos abandonar e negligenciar nenhuma das áreas da nossa vida. Isso é bíblico, é lei de Deus, inclusive. Nós dependemos e precisamos agir de forma mais correta possível com todas as áreas dessa vida, se a gente também quiser trazer resultados em outras vidas, ou seja, na vida de outras pessoas, e chegar à glória eterna que o Pai quer nos dar. Mas, independente das emoções, dos sentimentos, Davi sempre buscava dissipar qualquer treva que começasse a crescer dentro dele e transformar em luz. E qual é a forma mais clara, mais fácil, que a gente vai ver em todos os livros, que é mais de um que cita Davi, e em todos os salmos de Davi, porque nem todos os salmos são de Davi, mas em todos os salmos que são de Davi. Ele caminhava sempre com duas coisas juntas, ele não abria a mão delas: a honra a Deus, e pela honra a Deus, que muitas vezes ele, tendo poder e força, ele não colocou a mão em quem ele podia, mesmo ele desejando, porque lembra que ele era um homem provido de sentimentos e de emoções como eu e você, homem e mulher. Ele era um ser humano como cada um de nós. E a segunda coisa que ele caminhava juntinho com ele era a adoração a Deus. Independente de todo o mal que lhe acontecesse, ele sempre honrava a Deus. Ele não abria mão disso, acima de tudo e de todos. Ele honrava a Deus e por isso ele pensava nas consequências de qualquer ato. Se vocês lerem Davi, vocês vão perceber que tinha momentos que ele quis tomar atitudes, que ele se irou, extremamente quis, mas tudo, ele recuava passos antes de fazer aquilo que ele pensava e ele falava com Deus. Ele sempre recuava e falava com Deus. Deus dava livramento, ele adorava. Deus repreendia ele de algo que ele nem sequer tinha feito, pensava em fazer, e ele adorava. Deus repreendia ele de algo que ele tinha feito de errado e ele adorava. Ele sempre caminhava e voltava com a adoração. E o que é a adoração? É a gratidão. Ele era grato, ele era muito grato, continuamente grato por tudo que Deus fazia. Deus livrava ele de inimigos que ele nem passava a ter, porque Deus mostrava a ele ou aos profetas: se você bater de frente com um tal rei, você vai perder. Ele adorava, tinha gratidão sempre nos olhos de Davi, nos lábios de Davi, no canto de Davi, no andar de Davi, na caminhada de Davi. Lembra que eu falei lá no começo
Deus colocou no meu coração para ensinar para vocês a honra e a gratidão. E eu jamais imaginava que eu ia abrir a Bíblia do nada e que eu ia cair aqui, logo na primeira grande passagem de exaltação do começo da história de Davi na Bíblia. E graças a Deus, que passagem, que leitura bíblica maravilhosa que Deus trouxe para nós hoje, né? E ela encaixa perfeitamente tudo, a honra e a gratidão. Ele sempre caminhava com a honra e a gratidão, e na honra tem a submissão, na honra tem dar passos atrás, na honra tem a humildade, na honra tem a humilhação, tem se fazer pequeno, tem abaixar a cabeça, tem levar aquilo que você não merece, receber totalmente o contrário daquilo que você fez de bem e continuar firme, honrando, 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 até que chegue a sua exaltação. E nesse processo de continuar firme, honrando, 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 o que há? A gratidão. E inclusive, depois dessa parte, o que acontece? No finalzinho, ele é ungido. Ele foi desprezado, mas ele sempre honrou seu pai. Ele foi o filho obediente. E aí Deus está perguntando para nós hoje: você está honrando todas as autoridades que eu determinei que são autoridades na sua vida? A Bíblia diz em Tessalonicenses e em Filipenses também que não existe nenhuma autoridade na terra que não foi colocada por Deus. A primeira autoridade que Deus nos traz aqui, a lembrança de honra, é a autoridade do rei, começando por Samuel. Samuel, quando Deus falou, ele temeu Saul, porque ele sabia como ele era o rei, ele tinha vigias, ele tinha soldados em qualquer lugar e ele seria descoberto. Ele não poderia jamais deixar de fazer a vontade de Deus por medo de Saul, porque Deus era mais que Saul, e ele era um homem pronto a servir a Deus, mas mesmo assim ele temeu. A princípio ele foi humano como nós e ele lembrou do rei. Quem são os reis da nossa vida atualmente? São os políticos. Nós estamos honrando os políticos? O ano passado, em outubro do ano passado, eu entrei num processo de contenda com relação a algumas questões, uma contenda só dentro de mim. E por conta dessas contendas, eu jejuei e conversei muito com Deus sobre isso que eu estava contendendo. E no final de 20 e poucos dias que eu estava jejuando e orando, deixa eu até colocar aqui, né, para quem ouvir o meu jejum. Era um jejum com muita oração e eu me abstinha de todas as coisas de procedência animal. Mas eu comia, tá? Vai, seja, comia e bebia água, ou seja, aquilo que Deus deixou mesmo. A água que Deus deixou é a única bebida que Deus deixou, e os alimentos vindos da natureza, da terra. Bom, então, Deus me deu um sonho e Deus falava bem claro para mim, ainda fazia esse patamar no sonho. Eu vi a mão que fazia: a partir de hoje não é para você falar mais. Todas as vezes que você tiver oportunidade, ensina isso que eu estou ensinando para você. Não é para você falar mais sobre nenhuma autoridade. E aí Deus me fez lembrar de Tessalonicenses e Filipenses, essa passagem que toda a autoridade que há na terra foi instituída por Deus. E ainda no sonho Deus colocava assim: ora pelos ministros da ONU, ou seja, todas as pessoas que tomam decisões, que são governantes na ONU, porque se você não sabe, a ONU governa o mundo. As decisões que os países tomam e são todas conferenciadas e decididas e dado o carimbo, a assinatura, o ponto final na ONU. ONU significa a Organização das Nações Unidas. E aí no sonho, a primeira mão era a ONU, depois o segundo patamar da mão, pelos ministros dos países. E Deus me fez entender: os ministros dos países. Ministro vem de ministeriar, vem de comandar, vem de ordenar. São os políticos,
seja em países que ainda o nome dos políticos é rei e rainha, além de ter outros títulos, porque são vários políticos, todos os países têm vários nomes e títulos de políticos, e seja os países que têm os políticos como presidente, senador, deputado, governador, e assim, pense em todos os títulos que vieram somente de políticos. Então, Deus deixava claro. E por último, então, de acordo com... Percebe que o sonho como Deus trouxe era exatamente de acordo com o patamar de governo da humanidade. O governo mais alto sobre toda a humanidade está a ONU. O segundo governo mais alto sobre as nações estão os ministros de cada nação. E o terceiro governo que há nas nações são os ministros das igrejas. E Deus colocava para mim claro, a partir de hoje você não vai falar mais, você vai só orar pelos ministros da ONU, dos países, das nações e das igrejas, de todas as igrejas, porque são todas autoridades, são pessoas que estão em posições elevadas. E só Deus, né, posso alcançar a mente e o coração desses homens. A gente é muito pequeno, a gente não pode alcançar lá, mas o Senhor pode. O Senhor tem poder de entrar em qualquer coração e mover todos os corações a favor do seu povo, a favor dos seres humanos, né? Então, a primeira atitude de honra que a gente vê aqui foi a de Samuel. Samuel temeu a Saul. Samuel teve honra com relação a Saul, mesmo Samuel sendo profeta de Deus e Deus sendo mais do que Saul. E aí Deus repetiu para ele como que era para ele agir, como que era para ele fazer. Vocês percebem nessa passagem que até mesmo Deus, ele respeita as leis dos homens, ele não infringe as leis, ele muda as leis a nosso favor. Ele cria uma nova lei a nosso favor, mas ele respeita o livre-arbítrio da humanidade, ele respeita as leis espirituais que ele colocou e ele não volta atrás. E entre as suas leis espirituais está a lei da honra. E é por isso que ele respeita as leis que envolvem a honra e as leis que envolvem a justiça e o juízo que os homens colocaram sobre as nações, sobre a humanidade. Então Deus falou para que Samuel fosse protegido e para que Saul não descobrisse e se sentisse sendo negligenciado, porque Deus não vai tomar nunca caminhos errados, Deus vai tomar caminhos perfeitos. Pega um cordeiro para sacrificar e fala que você vai até lá para sacrificar um cordeiro. E também porque Deus estava preocupado em proteger Davi. Davi foi ungido rei com 16 anos de idade, mas Davi não estava pronto. Se ele estivesse pronto, assim como Deus já fez com muitos, Davi teria sido levantado rei exatamente no mesmo dia em que ele foi ungido. Deus poderia ter tirado Saul do trono, matado ele, tirado a vida dele, não matado, né? Vamos falar corretamente, tirado a vida dele naquela noite, no mesmo dia, para que Davi já fosse coroado. Deus poderia fazer uma série de coisas, mas se vocês lerem a história de Davi a partir de 1 Samuel 17, vocês vão ver que teve vários processos. Davi foi orientado, Davi foi cultivado, Davi foi introduzido aos poucos no meio do povo. Deus criou caminhos para que Davi fosse amado e venerado pelo povo, até que chegou um ponto em que o próprio povo queria que Saul fosse destituído rei e Davi fosse colocado em seu lugar. Então Deus foi criando situações e caminhos. Então Davi não estava pronto, e não é porque ele só tinha 16 anos, porque Deus pode colocar maturidade e desenvolvimento em nós, independente da idade. Ele é Deus, ele pode colocar sanidade em nós. Deus fez uma jumenta falar o idioma do profeta, que era aramaico, para ele entender e parar de desobedecer a Deus. O que é Deus colocar entendimento suficiente para um menino, um moço, um adolescente de 16 anos se tornar rei, né?
mas Deus sabia de tudo que viria depois, então Davi estava sendo preparado. Mas a diferença que a Bíblia mostra aqui para nós é a unção. Por conta da honra, por conta da submissão, tudo isso traz humildade, sabedoria e prudência, e só tem prudência quem tem sabedoria divina, porque a prudência é a gente calcular o impacto de cada uma das nossas decisões. É antes de fazer a gente pensar e analisar, e a gente imaginar assim na nossa cabeça. Se eu fizer assim, vai acontecer isso, isso, isso. Então farei ou não farei. É isso que é a prudência. A prudência caminha com a sabedoria divina. É impossível ser prudente se você não tem sabedoria, em especial a sabedoria divina. Quem já viu minhas outras lives sabe que existem 3 tipos de sabedoria. Então, Davi tinha tudo isso, esses quesitos de um coração voltado a Deus, da honra voltada a Deus. E a melhor forma da gente mostrar honra a Deus não é ficar de joelhos, não é ficar adorando a Deus, não é virar rato de igreja, ou seja, viver dentro das igrejas, nos cultos. Não é fazer só o que os nossos ministros das igrejas falam. A melhor forma, a correta, a verdadeira e ideal da gente demonstrar a honra a Deus é honrar as autoridades que Deus colocou sobre a terra. E a primeira autoridade de honra, eu nem sequer imaginava que Deus ia me trazer a lembrança, isso aqui é o pai e a mãe. Essa é a primeira autoridade de honra da lista, tanto no Velho como no Novo Testamento, que ainda é seguida de promessas. É o primeiro mandamento com promessas. Tenha mandamentos antes desse que não tem promessas. Esse é o primeiro mandamento com promessas, honrar o pai e a mãe. Qual é a segunda posição de honra que tem nesse capítulo? A honra que Davi tem com seu pai. Quem era Jessé, o pai de Davi? O pai e a mãe é a primeira posição de honra que Deus cobra e requer de nós, com promessas. Promessas do quê? Promessas de gerações abençoadas por Deus, promessas de gerações protegidas pelo manto de Deus, pelo olhar de Deus, promessas de nossa vida e das nossas gerações prósperas, promessas de longevidade, promessas de vida abundante. Quem honra o pai e a mãe vai viver muito sobre a terra, vai ter vida abundante. Quem honra o pai e a mãe vai ter prosperidade sobre a terra. Quem honra o pai e a mãe vai receber bênçãos multiplicadas. Isso está na Bíblia, em várias passagens. É impossível fugir disso. E Deus não coloca assim: honra o pai e a mãe, que é bonzinho, que fez tudo certo, que não te negligenciou. Não. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem em tua vida e vivas muito tempo sobre a terra. Hoje não é este o capítulo principal. Essa conversa aprofundada da honra sobre o pai e a mãe vai ser no outro dia que Deus vai trazer para nós. Mas primeiro Deus está nos relembrando o caminho da honra e o caminho da gratidão. Qual é a primeira forma de você alcançar o coração de Deus? Aqui é a honra. E a honra você dá mesmo para a pessoa que te fez mal, mesmo para a autoridade que te fez mal, mesmo para a autoridade que foi ausente, mesmo para a autoridade que não está presente na sua vida, mas que ainda está viva, mesmo para a autoridade que faz mal continuamente, mesmo para a autoridade que ama ou não ama o Senhor, ou que ama o Senhor, mas faz tudo errado. Só dá se você tiver um coração como o coração de Davi, um coração humilde, um coração submisso, um coração que busca a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria divina. A honra está ligada à sabedoria divina. Só vai dar honra, só vai aceitar a honra, só vai entender a honra e caminhar com a honra quem abraçar a submissão e a humildade a Deus
independente de todos os maus e desprezos que venha a sofrer, como Davi. Davi era o filho renegado, não era o escolhido, não estava na lista, era servo do pai e dos irmãos. O pai dele tinha terras, tinha bens, mas ele trabalhava junto com os servos, ele cuidava junto com os servos, ele se vestia como um servo, ele era o rejeitado, ele era o desprezado, ele era o ninguém no meio da casa do pai dele, no meio da família dele. Eu acho que a partir de hoje, aqueles de nós que forem mais espirituais vai desejar ser desprezado, porque ser rejeitado, renegado, desprezado, se a gente agir com humildade, com submissão, traz tantas recompensas como trouxe para Davi, acho que vale a pena, né? Acho que vale o preço. A Bíblia diz em Provérbios, quem quiser ser o maior, ou seja, você pode ter o desejo de ser o maior, pode vir em você o pensamento e o desejo de ser o maior. Quem quiser ser o maior, antes vai ter que servir e se tornar o menor. Davi foi o menor na casa dos seus pais. Não o menor de tamanho, não sei se em algum momento da Bíblia fala sobre isso, mas ele era o menor em olhar diante do pai. Ele era aquele filho que o pai não escolhia, que ninguém escolheria, que ninguém se importava, que ninguém queria. Tem até uma passagem que mostra que ele foi no meio do campo de batalha e o irmão dele maltrata ele, trata ele como alguém que está lá sobrando, que está lá, sabe, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Aqui não é o teu lugar. E de tão desprezado que ele era, mas ainda assim ele se mantinha com o coração voltado a Deus, o coração bom, o coração puro, um coração submisso, um coração humilde. Então não espere que da noite para o dia vá nascer a honra em você. Se a honra está na Bíblia, se a honra está sendo te ensinada, se a honra é dita tanto na Bíblia quanto por Deus, hoje relembrando a todos nós, inclusive a mim, é porque Ele quer. A honra é uma decisão. E aí, à medida que a gente vai cumprindo a honra, automaticamente está sendo baixado em nós o orgulho, está sendo gerado em nós a humildade, está sendo gerado em nós a submissão, está sendo gerado em nós o desenvolvimento da sabedoria divina e junto com ela todos os pacotes, tanto de crescimento como a prudência, o discernimento de espírito, como também o pacote das bênçãos que Deus fez questão que fossem registradas neste livro para nós. Aí a segunda parte dessa passagem, no mesmo capítulo, o título diz: Davi é convocado por Saul. O Espírito de Jeová tinha se retirado de Saul. Vou fazer uma observação. Existem em hebraico e aramaico, existem várias formas que os israelitas se referem a Deus. E Jeová não está errado, Jeová é um dos nomes de Deus, tá bom? Então, tem as Bíblias, algumas Bíblias nunca foi tirado a palavra Jeová, outras tiraram. Mas as Bíblias atualizadas todas foi colocado o nome Jeová nas passagens em que realmente tinha, tá? Então entenda, saiba, não se ofenda ou não ache que está errado, tá? Então, retomando, o espírito de Jeová tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte de Jeová, o Senhor, o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa, e quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te ensinarás melhor, e tu te sentirás melhor.
Então Saul ordenou a seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-o. Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro. Fala bem e é de bela aparência, e Jeová está com ele. Saul apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé com essa convocação: manda-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi chegou à presença de Saul e se pôs a seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele, e Davi se tornou seu escudeiro. Saul mandou informar a Jessé: Davi ficará a meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. Assim, todas as vezes que o espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. O primeiro comentário que eu tenho para fazer para vocês com relação a essa passagem: hoje de manhã, no meu momento com Deus, no meu devocional a Deus em particular, e esse que eu contei lá, ou não lembro se eu contei lá, acho que eu não contei, que Deus não colocou para chegar nessa parte, que chegou o momento que Deus falou para mim que não era mais para eu levar a leitura bíblica, quer dizer, levar o meu devocional para as pessoas por lista de transmissão pelo WhatsApp. E Ele deixou claro para mim: as pessoas que quiserem ouvir, sentir saudade de mim, ouvir de mim, elas vão te procurar. Não é mais para você levar nada a ninguém, levar comida. Agora está na hora de elas buscar. Porque Deus quer que a gente cresça. A gente não pode ser bebês cristãos a vida toda se a gente realmente quiser viver o melhor de Deus, o melhor do céu na nossa terra. Então, hoje de manhã no meu devocional, Deus me colocou no coração sobre o sacrifício, sobre se sacrificar pelos outros. E me veio eu ia até escrever a reflexão, que não deu tempo, mas agora eu entendo, porque não deu tempo, porque não era para ser naquele momento. O quanto nós estamos dispostos a mudar a nossa vida, a mudar tudo, mudar os nossos planos, mudar a nossa rotina, para nos sacrificar pela felicidade, pelo bem-estar, por ouvir, ainda que seja uma conversa pesada, dura, difícil ou chata, para ouvir outra pessoa desabafar, pedir conselhos, para dar conselhos, ou às vezes só ouvir a pessoa desabafar e dar do nosso ombro amigo. O quanto nós estamos dispostos. E aí a gente percebe a pessoa que caminha com a honra, lembra de novo? Ela caminha com a submissão, ou seja, ela está sempre pronta e sujeita. O coração dela é submisso, o coração dela está sujeito a fazer aquilo que Deus pedir, aquilo que foi trazido a ela, seja por Deus diretamente ou Deus através de outras pessoas para a vida dela. Davi estava sempre pronto, não importa o que acontecia, ele estava pronto. E aí foi passando os dias, foi passando as horas e os meus compromissos vindo. E aí eu fiz uma coisa que eu já comentei, sempre comento. Sempre quando não dá, na hora que eu quero compartilhar algo, eu falo para o Espírito Santo de Deus. Se for para mim falar sobre isso no momento da leitura bíblica, me faz lembrar. Se eu não me lembrar, é porque não é para mim falar. E aí quando eu lia, muitas vezes quando eu leio e sorrio, quando eu estou lendo ainda na leitura, é porque Deus está me fazendo lembrar as coisas às vezes só nossa, minha e dele, coisas às vezes que é para mim compartilhar com vocês, e eu sorri porque eu lembrei disso. Davi mudou toda a vida dele, de novo ele foi humilde, de novo ele agiu com a honra, a submissão a Deus através de estar honrando, ser submisso ao pai dele, ser submisso ao rei dele. Ele poderia ter dito: não, eu não vou.
Ele tinha esse livre-arbítrio. Claro que isso ia acarretar provavelmente em algo ruim, talvez um castigo por ser um filho desobediente, talvez um castigo duplamente ruim, porque além dele não ser dele naquele momento se tornar um filho rebelde, ele também não era um filho amado. Então, quando a gente não ama uma pessoa, é mais fácil a gente magoar, a gente judiar dela, né? É só a gente ver a diferença de como a gente trata as pessoas de fora e como a gente trata as pessoas da nossa família. Então, a ausência de amor é mais fácil a gente fazer o mal se Deus não guardar o nosso coração. Ele poderia ser rebelde e falar, eu não vou tocar para Saul, não sou empregado dele, ou eu não quero ser servo dele, mas ele agiu com humildade e com submissão. Então, de novo, eu relembro a todos nós, você só vai viver a honra e caminhar com a honra se você decidir dentro do seu coração ser humilde e submisso a Deus. Jamais a gente vai honrar os ministros da ONU, jamais nós vamos honrar os ministros das nações, da nossa nação do Brasil, independente de quem sejam eles, e levantar um clamor e oração, como Deus colocou para mim nesse sonho, se a gente não entender a honra. Jamais nós vamos orar pelos nossos ministros das igrejas, mesmo tantas vezes eles errando contra nós ou contra o povo, como todos os ministros de todos os tipos que agem, todos os tipos de governantes que regem o planeta Terra. Se nós não deixarmos entrar em nós a submissão, a humildade, a submissão e a humildade à palavra de Deus, ao querer de Deus para nós, a honra que Deus nos pede para ter. A segunda parte que fica claro aqui para mim, e essa é a última parte que eu vou comentar, e tão especial como todas as outras, é que quando você é acompanhado da humildade e da submissão que automaticamente é gerado por decidir honrar aquilo que Deus colocou na Bíblia, que Ele requer de nós. Presta atenção nisso. Deus colocou na Bíblia. Você não precisa de placa de igreja, você não precisa nem sequer de frequentar alguma igreja, você não precisa de ter um pastor, um ministro, um diácono, um cooperador, um ancião, um político, um rei, uma rainha, nada. Para você seguir isso, não precisa de descerem anjos do céu, de milagres, sonhos, visões e revelações, de vir algo espiritual, algo sobrenatural. A Bíblia, isso aqui está acessível a todos nós. Se você não tem uma Bíblia, mas você ouviu essa leitura bíblica, você já sabe que a honra é um querer de Deus, não é opcional. E se você cumprir, tem benções para você, prometidas aqui também. Se você não cumprir, infelizmente tem ausência de bênçãos, e aí você abre portas para que Satanás ganhe governo pouco a pouco em várias áreas da sua vida. E o contrário de bênção é maldição. Deus não dá maldição aos homens. Deus não dá maldição aos homens. Os homens, por ausência de honrar e de querer buscar fazer a vontade de Deus, trazem as maldições para suas próprias vidas. E aí, Saul foi amaldiçoado pela sua desobediência. Quando o Espírito de Deus, por desobediência dele, se retirou, foi um espírito maligno que se aproximou dele por permissão de Deus, ou seja, o espírito maligno tinha direito sobre ele, sobre a vida dele. O espírito maligno se aproximou dele. Deus não mandou o espírito maligno, mas Deus permitiu, porque Deus tem o poder nos céus e na terra. Deus pode mandar, Deus pode impedir, mas Deus sabe aquilo que eu já expliquei em outras lives sobre a autoridade espiritual. Existem, assim como esse mundo tem leis que julgam as nossas vidas e os juízes determinam, o mundo espiritual também tem leis, e Deus não negligencia essas leis. Como, por exemplo, Satanás é o acusador. Em Tessalonicenses nós vamos ler e encontrar que Satanás ainda sobe ao céu e fala com Deus e reclama com Deus, ou seja, cobra. Ele reclama, ou seja, me dá o que é meu.
ele cobra de Deus que a permissão para tocar nas nossas vidas se a gente agir de forma contrária àquilo que Deus determinou. Olha que coisa séria, presta muita atenção nisso. Então, Saul desobedeceu a Deus. Naquele momento, o Espírito de Deus se retirou dele e um espírito maligno começou a atormentá-lo por permissão de Deus, não por querer. Deus não queria jamais. Tanto que Deus alertou ele de não cometer aquele erro, aquela desobediência que ele fez antes dele fazer. Mas ele foi rebelde e ele se achou o rei maior do que Deus. E por isso, sempre quando a gente se acha poderoso, poderosa demais, a gente coloca o Senhor de lado. E aí é Satanás que entra e começa a dominar na nossa vida. E então, nesse momento, mostra lindamente que Davi, já ungido de Deus, já apoderado do Espírito Santo de Deus, somando com os dons natos desde no seu nascimento que Deus deu a ele, ele foi escolhido para entrar no palácio mediante a submissão dele, a humildade dele, o caminhar de honra dele diante de Deus, diante dos pais, diante de Saul, fez Saul se agradar dele, e ele foi escolhido para ele tocar. Com certeza tinham vários músicos. Nessa passagem fala que as pessoas iam buscar músicos, iam buscar pessoas que tocavam harpa, porque sabiam que através da harpa, da música, que a música traz as disposições do coração que vão nos encaixar para as disposições do cumprimento das promessas de Deus para nós. Todas as promessas que há na Bíblia estão atreladas a ser obediente, a caminhar com a humildade e com a submissão. E isso é honra. Por isso que adorar e amar a Deus sobre todas as coisas nada mais é do que honrar a Deus. Não existe outra palavra e outro caminho para isso. Os dons, se nós formos olhar a Bíblia, em várias passagens fala, mas principalmente nas passagens que fala sobre os levitas, nós vamos ver que o dom mais especial, do qual Satanás mais vai lutar contra, são os dons que envolvem a música. Compor músicas, ou seja, escrever músicas, tocar músicas, cantar músicas. O dom da música vai ser sempre o dom mais combatido, porque ele libera, ele traz liberação maior dos céus e ele tem poderes maior contra os demônios. E é por isso, os homens sabiam, os israelitas sabiam disso, e foi por isso que eles sugeriram a Saul que procurasse alguém que tocasse harpa, porque eles sabiam que na música, que é eu creio que, de acordo com o que eu tenho visto na Bíblia, a música é a maior representação de dom de Deus que há. Então eles sabiam que, como a música era o dom mais especial, o dom maior de Deus, então seria através da música que Deus iria afastar o espírito maligno de Saul. E foi por conta disso, somado com todo aquele pacote lindo que a gente já falou, que Davi foi escolhido e começou ali, naquele dia que ele foi escolhido para tocar dentro do palácio, para ser servo de Saul, pela sua submissão, que começou a caminhada de Deus na vida dele com relação ao desenvolvimento e à preparação dele para ser rei. Pode parecer que não a vocês, mas se vocês observarem claramente, vocês vão conseguir perceber. Claro que lendo junto com o Espírito Santo de Deus, porque eu sempre digo, torno a repetir, a Bíblia não é um livro para se ler sozinho, é para se ler junto. Convide o Espírito Santo de Deus para ler a Bíblia junto com você. Você vai entender e você vai ver que no dia em que Davi foi escolhido para tocar a harpa, para afugentar os espíritos de Saul, começou a preparação dele para o futuro dele que viria, que era o de governar. Deus quer te dar governo, Deus quer nos dar governo.
A Bíblia diz no Novo Testamento, após o sacrifício de Cristo, que fomos feitos reis, rainhas e sacerdotes ao autor do universo, que é Deus, sobre a humanidade. Então nós temos que exercer o nosso reinado e o nosso sacerdócio do reino de Deus aqui na terra, enquanto estivermos nessa terra. Mas essa visão elevada, esse governo, esse mostrar além, esse momento, essa situação, esse posicionamento só vai ser visto para o mundo, só vai ser possível se nós aceitarmos a honra. E a honra caminha com a humildade, com a submissão e com a busca do Espírito Santo de Deus. Davi sempre buscava a Deus. Na época do Velho Testamento não existia o termo buscar o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus descia sobre a terra, não o Espírito Santo de Deus, porque depois dos sacrifícios de Cristo, enquanto a terra se contaminou, o Espírito de Deus não desceu mais sobre a terra. Deus não desceu mais sobre a terra. Deus caminhava sobre a terra e se apresentava. Depois disso, desde essa situação, a posição mudou e aí Deus enviou o Espírito Santo Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar e nos auxiliar. Então essa é a primeira mensagem. Hoje, na verdade, tem mais duas mensagens sobre a honra e gratidão, que há muito tempo eu já tinha colocado aqui, mas essa é a primeira mensagem que a gente realmente começa a trabalhar, a caminhar, a buscar e a cultivar. E lembre-se, quanto você estiver disposta a sacrificar a sua vida, o seu querer, o seu livre-arbítrio, para seguir o querer de Deus. E muitas vezes o querer de Deus vai começar, algumas pessoas aqui vão começar pelos próximos dias a ser testadas, se realmente entendeu essa mensagem, se realmente quer esse caminho que Deus está oferecendo a nós hoje. Para alguém, Deus vai colocar algo no seu caminho que você vai precisar buscar o equilíbrio das suas emoções, dissipar as trevas que começaram a crescer dentro de você e agir com honra para quem não merece. Alguém aqui vai acontecer um desafio em que você vai se sacrificar, parar a sua vida, mudar a sua agenda, mudar a sua rotina para ser o bem, para fazer o bem para alguém. Deus vai começar a testar, porque Deus nunca traz palavras vãs. Nada do que está na Bíblia, como essa leitura bíblica que nós lemos hoje, é uma palavra vã para nós. Deus não perde tempo. Se Ele escolheu que a gente precisa aprender sobre a honra e sobre a gratidão, é porque Ele espera de nós que a gente haja com honra e com gratidão. Mas Deus não quer só que a gente cresça, só porque Ele quer que a gente cresça em motivo algum. Não, é porque o nosso crescimento significa ganhar governo e mostrar Deus e Cristo ao mundo, não apenas levando o Evangelho, lendo a Bíblia, falando a palavra, mas com todos os pacotes das nossas escolhas e atitudes gerais, inteiras da nossa vida. Muito mais as nossas atitudes do que as nossas palavras vai dizer às pessoas que Cristo nós servimos, se é que servimos a algum, e que rei nós estamos seguindo, que rei nós adoramos, que rei nos acompanha. Então pensem sobre isso e vamos nos despedir com o louvor maravilhoso que eu já separei aqui. O louvor do ano, ele e mais dois, que é o louvor do ano da minha vida, que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque faz muita diferença para mim.
você não entende inglês, a alma e o espírito entende cada palavra. Que lindo é esse nome, que lindo é esse nome. O nome de Jesus Cristo, meu Rei. Que lindo é esse nome. Nada se compara a esse nome. Que lindo é esse nome. O nome de Jesus. Veio à terra para salvar-nos. Jesus Cristo, você venceu a morte, venceu tudo. Estava aqui desde a criação. E por ti agora estamos separados do mal. Quão maravilhoso é esse nome. Quão maravilhoso é esse nome. Quão maravilhoso é o nome de Jesus Cristo, meu Rei. Glória a Deus. Wonderful name it is, nothing compares again. Wonderful name it is, the name of Jesus. Wonderful name it is, the name of Jesus. Eu poderia traduzir tudo para vocês, mas se eu ouvir 10 vezes, as 10 vezes eu me emociono. Glória a Deus. Glória a Deus. Tua é a glória. Na tumba você não está. O mal você venceu. O véu do templo se rasgou. Teu é o reino. Tua é a glória. E o seu nome está sobre todo nome. Teu é o reino, tu é inigualável e para sempre você reinará. Você é o dono do reino, toda a glória é tua e sobre todo nome está. Quão poderoso é esse nome! Wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. Wonderful name it is, nada se compara a esse nome. Quão poderoso é esse nome, o nome de Jesus Cristo, meu Rei. Quão poderoso é esse nome. Tu és inigualável, tu és invencível e sobre o todo nome está. Você é o dono de todo o reino, dono de toda a glória. E o nome sobre todo o nome, o seu nome está. Quão poderoso é esse nome! Quão poderoso é esse nome! O nome de Jesus Cristo, meu Rei. Glória a Deus. Wonderful name it is. Nada se compara a esse nome. O nome de Jesus Cristo, meu Rei. Glória a Deus. O nome de Jesus. Wonderful name it is. The name of Jesus. Wonderful name it is. The
a Deus. Eu vou ficar aqui com o meu bis desse louvor maravilhoso. Convido vocês a ouvir de novo também, mas não aqui. Um dia, se vocês quiserem, a gente repete várias vezes. Eu sinto assim algo tão especial, maravilhoso nesse louvor. A própria vocalista que compôs, ela é uma mulher iluminada de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Lindo, né, Lid? Lindo, lindo, lindo. Daqui a pouco é o nosso encontro das 11 horas. Meninas que estão aqui e algumas que não estão. Nada se compara a esse nome. Tá difícil para se despedir, né, gente? As coisas de Deus são maravilhosas, especiais demais. Bom, acho que eu vou ouvir ele de novo com vocês. Quem quiser, fica aí. Você esteve sobre a terra. Jesus Cristo, você tocou em todos nós. Você estava aqui desde a criação com seu amor. E agora por você não estamos mais separados. Quão lindo é esse nome! Quão lindo é esse nome! O nome de Jesus Cristo, meu Rei. Quão lindo é esse nome! Nada se compara a esse nome. Quão lindo é esse nome! O nome de Jesus. Glória a Deus. Quão glorioso é esse nome. O nome de Jesus. Aqui na tela, quando eu olho para cima, é a tela do computador que tá passando o clipe. E aí eu olho para vocês, olho para o clipe ao mesmo tempo. Que na verdade não é o clipe, é o trecho do show onde eles cantaram. Maravilhoso. Glória a Deus. Que lindo é o seu nome. Eu amo o seu nome. Estou aqui por você. O céu tu abriste, da tumba saíste. E a tumba vazia agora está. Teu é o reino. Tua é a glória. E agora a vida nos deu. Tu és invencível. Tu és inigualável. E agora eternamente reina. Teu é o reino. Tua é a glória. E eternamente o teu nome reinará. Quão poderoso é esse nome. Quão poderoso é esse nome. O nome de Jesus Cristo, meu Rei. What a powerful name it is. Nothing compares again. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever while you reign. You sit the kingdom. You sit the glory. You sit the name. A powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus.
What a powerful name it is, not to confess again. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Glória a Deus. Agora eu vou me despedir de vocês de verdade, mas só de vocês. Deus abençoe a todos. As lives estão salvas. Glória a Deus. A paz de Deus. E para quem faz parte do grupo da mentoria, tô indo lá agora para o nosso grupo da mentoria no Face.